Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo instrutivo. Permitam que eu me apresente. Me chamo Leandro, sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. E hoje eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de antropofagismo religioso. Será que existe isso? Será que é um fenômeno que pode ser constatado na cultura brasileira, na nossa formação histórica? Antes da gente conversar sobre esse assunto, pessoal, gostaria de lembrá-los que os nossos atendimentos presenciais acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. Os atendimentos são públicos, gratuitos e por ordem de chegada. Tá bom, pessoal? Também estamos nas redes sociais. Além do Facebook e do Instagram, umbanda.são Jerônimo, também estamos no TikTok, Umbanda Mais, e no YouTube, o nosso canal Umbande Mais. Pessoal, é muito importante que vocês nos sigam nas redes sociais e façam a inscrição no nosso canal. Isso vai permitir a maior divulgação da nossa mensagem, a maior divulgação e conhecimento umbandista para muitas pessoas aí mundo afora. Beleza? Axé? Então vamos lá. Hoje estou aqui no conforto da minha casa, do lado aqui da imagem do meu querido São Jorge, meu pai de cabeça Ogum, Patacori Ogum, Ogunhê, meu pai, que vai me dar força, vai me dar discernimento para poder bater um papinho com vocês aí sobre essa história de antropofagismo. Leandro, que absurdo, da onde que você tira essas coisas? Então vamos lá. Pessoal, não sei se todos sabem, né? Eu sou aluno do curso de teologia, né? Se nosso Pai Ogum me der caminhos para isso, Oxalá me abençoar e Olorum der permissão, o ano que vem eu vou me tornar teólogo, bacharel em teologia. Olha só que orgulho, né? Muito bom. Eu também gosto de aprender. Tudo que é válido para minha evolução, para o meu conhecimento, eu tô lá, tô sempre lendo um livro, estudando, e isso é o que a gente leva desse mundo, né? A nossa bagagem espiritual, não é verdade, pessoal? Vamos lá. Antropofagismo, né, é a prática do canibalismo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, porque a gente tem que falar de Brasil, né, pessoal? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com a situação dos povos indígenas, né, dos povos originários, praticando o canibalismo, o antropofagismo. Segundo a cultura deles, segundo a crença deles, a religião que eles praticavam aqui, a religiosidade deles, né, eles acreditavam que quando eles se alimentavam de partes dos seus inimigos, eles adquiriam capacidades, adquiririam habilidades desses inimigos e conhecimento desses inimigos também. E fazendo uma pesquisa, né, pessoal, eu verifiquei que nas Américas, né, o DNA da população dos americanos, né, todos, desde a América do Norte, Central e América do Sul, ela possui 6% do genoma indígena dos povos originários. Só no Brasil, ressalvado algum engano, isso representa mais ou menos 35, 34,5% da população brasileira. 34% advindo do genoma feminino e 0,5% do genoma masculino dos povos indígenas. A maior predominância, pessoal, é do homem branco, né, que criou essa miscigenação linda que a gente conhece aqui no nosso país, né? E levando em conta a teoria da transgeneracionalidade, né, transgeração, né, que é aceito pela psicologia, a gente herda características de uma geração para outra, a gente herda heranças genéticas, né? E isso também influencia na nossa cultura, na nossa sociedade. Aí, pessoal, com relação a esse assunto do antropofagismo, né, cumpre lembrar que na década de 20 houve o movimento modernista aqui no Brasil. Dentre os seus precursores, né,
se destacavam Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Oswald de Andrade, após receber uma pintura de presente, né, de Tarsila do Amaral, chamada Aboporú, que é o homem que come, né, ele fez o Manifesto Antroposófico, que significava o seguinte, que o Brasil, né, a nossa população, a nossa sociedade, não deveria ficar imitando a cultura estrangeira, especialmente a cultura europeia, que nós deveríamos, ao invés de sermos apenas imitadores, absorver essa cultura para dentro dos nossos costumes, de modo a formar uma cultura própria, né? Uma manifestação cultural predominantemente brasileira, né? Porque assim, pessoal, se a gente for parar para ver, assim como aconteceu com a gente, e aconteceu com muitos povos ao longo da história da nossa civilização, a gente sofreu muita influência, né, de outros povos, né? Principalmente no período colonial, onde vieram, né, os europeus, os portugueses, né? E causaram influência aqui no Brasil, na nossa cultura. Aí vieram os padres jesuítas, que implantaram aqui no Brasil o cristianismo católico. Aí tivemos invasões também, né? Lá dos holandeses, no Nordeste. Tivemos também a França Antártica, no Rio de Janeiro, que foi a primeira manifestação protestante aqui no Brasil, só que não vingou, né? E depois a gente teve ali no início no início do século XX até 1940, a segunda expansão, o segundo despertar evangélico com a chegada dos protestantes aqui no Brasil. E depois, na década de 60, a chegada, né, o aparecimento dos evangélicos, né, que derivaram, que eram descendentes mais radicais e fundamentalistas das denominações protestantes, né? E aí eles vieram lá do norte, né, da América do Norte, Estados Unidos. E desses evangélicos que começaram a chegar aqui no Brasil, eles se dividiram em pentecostais e neopentecostais. E com eles uma bagagem enorme de cultura, de tradições, que começou a se fundir, inclusive, na nossa cultura religiosa, nos nossos costumes, né, originários da nossa cultura. Pessoal, eu acho que isso é riqueza. Por quê? Porque toda religião, todo culto, ele precisa evoluir. E ele precisa dessa riqueza de ideias, essa riqueza de culturas para poder realmente se tornar uma cultura só, né, criar uma identidade própria e evoluir para alguma coisa que no futuro eu imagino vai se tornar única, né? Daí eu lembro de uma palestra que eu assisti num centro espírita aqui da minha cidade, onde o palestrante, que ressalvado engano, ele é o vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, acho que é o Campete, né? Eu não me recordo, mas eu acho que é o Campete. Um abraço, né? Gratidão pela palestra, meu irmão. Ele falou que antes de começar a palestra, né, houve a apresentação dos representantes da Umbanda, de outras crenças lá na palestra, e ele falou o seguinte, que a proposta da Umbanda é uma banda, uma só religião, né? Aí a gente lembra da ideia do sincretismo, né? Que é o quê? Que é essa fusão que a Umbanda manifesta desde a sua anunciação, né? Através do médium Zélio Fernandino de Moraes, né? Que é o quê? Onde ela começa ali com uma influência católico-cristã, porque Zélio Fernandino de Moraes era de família católica. Aí essa influência do espiritismo, porque ela foi anunciada na Federação Espírita de Niterói, lá no Rio de Janeiro, e com o passar do tempo ela passou a receber outras influências, inclusive, pessoal, as influências afro-brasileiras, né? Através de médiums, né? De integrantes que vinham dos cultos de candomblé, dos cultos de nação, ou eram filhos ou netos de pessoas que foram escravizadas. Então trouxeram para dentro da Umbanda essa influência. E que continua acontecendo ainda na Umbanda, né? Porque hoje a gente tem ali, bem forte, né? A atenção à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec,
E a especial atenção também ao Evangelho, né? A leitura da Bíblia, ao Evangelho de Jesus que está presente ali nas Sagradas Escrituras, né? Porque Bíblia, ela significa biblioteca, né? Então, em um só livro, a gente tem várias escrituras. Pessoal, falando em escrituras, né? Influência da Bíblia na nossa vida, cumpre lembrar que a Bíblia, apesar de ser escrita por homens, né? Que são falíveis, acredita-se que esses escritos, né? Esses livros, eles vieram para os homens, né, para os seus autores, como inspiração de Deus. Isso daí é uma crença que eu tenho, e eu acredito que o problema hoje em dia seja meramente de interpretação, tá? Já fiz um outro vídeo falando sobre os protestantes, né, e sobre os evangélicos, e qual que é a diferença? Os protestantes, eles até aceitam outras fontes, só que essas fontes, elas têm que ser explicadas como conclusão final nas escrituras, na Bíblia, que é o sola scriptum. Os evangélicos, pelo contrário, mais fundamentalistas, né, não moderados, né, eles acreditavam que a Bíblia, que o que está na Bíblia é a verdade absoluta, isenta de erros, né? A gente do Espiritismo, a gente já acredita no quê? Na fé raciocinada, que é o que? A correta interpretação das Escrituras, a correta interpretação da mensagem dos Espíritos e das mensagens de Deus materializadas ali na Bíblia, né? Só que lá nos povos antigos, no início ali do cristianismo, até na parte ali que fala do Antigo Testamento, cumpre lembrar que os povos semitas, né, e os povos cananeus, né, eles foram povos dominados por outras culturas, foram povos escravizados. E, consequentemente, também no seu modo de vida, na sua sociedade, receberam influências de outras nações mais desenvolvidas, de outros povos que dominaram esses povos, né? Que apesar de nunca terem naquela época, né, na antiguidade ali, um estado devidamente organizado, um exército constituído, eles receberam influências religiosas, influências culturais dos seus dominadores. Por exemplo, houve a escravidão do Egito, a dominação do Egito, né? E esses povos semitas, esse povo de Israel lá na antiguidade, teve qual influência, por exemplo? O rito funerário. Então eles não eram muito adeptos a rituais. E por que essa preocupação? Para que não acontecesse a idolatria, o culto a vários deuses. Então sempre houve essa preocupação lá naquela época. Mas o rito funerário, ele é uma influência do povo egípcio, né? Aí, dentre outras influências que foram acontecendo. Então o que acontece? Essa questão de absorção, de integração de outras culturas, de outras formas de entendimento, né? Formas de praticar a religiosidade, já é um hábito do ser humano de absorver, como se fosse um canibalismo, né, pessoal? Aquela tendência de absorver outras culturas para formar uma cultura só, um posicionamento comum. E isso faz parte da evolução, faz parte da nossa história desde os tempos antigos, né? E o que é para ficar, pessoal, ficou. Tanto é que a gente tem aí na história, né, a história contada, o que os arqueólogos descobrem aí mundo afora, inúmeras civilizações que tiveram o seu apogeu e por causa de dissensões, de problemas políticos e até mesmo de cunho religioso, hoje em dia não existem mais na atualidade. Eu sou bacharel em Direito e na faculdade eu tinha um professor e inclusive ele já é falecido, ele já desencarnou. E ele dizia o seguinte: quer conhecer um povo? Olhe para as leis dele. E a religião, pessoal, não é muito diferente disso. Por quê? Quer conhecer um povo? Olhe para a religião dele. Porque a religião, os costumes, a crença é pautado no quê? É pautado na vida, no modo de vida desses povos, que conforme o passar do tempo vão se miscigenando, vão se misturando e formando outras formas de pensar,
outras culturas, outro tipo de religiosidade, outro tipo de crença. Por quê? Isso faz parte da sabedoria humana, do crescimento. E aí, pessoal, gostaram dessa minha colocação, dessa ideia do canibalismo religioso, né? Que forma hoje essa mistureba de crenças que a gente tem aqui no nosso Brasil. Interessante, né? É para parar e pensar, né, pessoal? E tanto preconceito, tanto ponto de vista divergente, né? Sendo que, na verdade, todos nós somos irmãos. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus e axé!